sua casa e pregaram a palavra de Deus a ele e todos da sua casa. Naquela mesma hora da meia-noite, o carcereiro lavou as feridas dele. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Palavras do Senhor. Como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência, acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com teus braços de amor. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me,
abraço nessa noite, Senhor. Abraça-me. Só o teu abraço que nos conforta. É só o teu abraço, Senhor. É só o teu abraço que nos acalma. É só o teu abraço que nos faz confiar em Ti, Senhor. Nos abraça nessa noite, Pai. Muda aquilo que há em nós, Senhor. Abraça-nos, Senhor, nessa noite, Pai. Queremos Te sentir nessa noite, Pai. Queremos sentir o Teu abraço de Pai nessa noite, Senhor. Abraça-me. Não é o abraço de ninguém, Senhor, que nos acalenta, que nos acalma, mas é o Teu abraço, Senhor. Sim, Jesus, com o Teu abraço de amor, Pai. Aleluia. Amados, vamos orar ao Senhor. Meu Deus, meu Pai, nós queremos Te agradecer, Senhor, por estarmos aqui em Tua casa. Casa de oração, a qual o Senhor separou para nos receber, Senhor. Onde nós viemos aqui oferecer um culto a Ti, ó Deus. Um culto de gratidão, um culto de louvor, um culto de adoração. Pois só Tu és digno, Senhor, de receber toda a honra, toda a glória e todo louvor. Ó Pai, ministra em nosso coração, Senhor, através do Teu Espírito Santo. Que cada mente e coração aqui, Senhor, esteja cativo ao poder da Tua palavra, ao poder do Evangelho. Transforma nossas vidas, Senhor, pelo renovado em nossa mente. Assim eu Te peço e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, queridos. Aleluia. Glória a Deus. Como é bom estar em comunhão entre os irmãos, como é bom estarmos juntos em oração, em adoração a Jesus, pois só Ele é digno de receber toda a nossa adoração. Meus amados, a palavra que o Senhor ministrou no meu coração para compartilhar com vocês nessa noite, está em Atos, capítulo 16, como a pastora Patti acabou de ler. E nós vamos, é uma mensagem expositiva, onde nós vamos percorrer pelo livro de Atos, sobre essa passagem, em Atos 16. Tá? Então, você que deseja permanecer com sua Bíblia aberta, a gente vai percorrer sobre esse texto. Mas também tem uns outros textos que nós vamos estar lendo acerca dessa palavra. E para título dela, eu gostaria de dar o nome de O Poder Sobrenatural do Louvor. Poder sobrenatural do louvor. Há um poder sobrenatural quando eu e você louva ao Senhor. Quando eu e você adora ao Senhor. Quando eu e você se rende ao Senhor. Nós vamos estar sendo ministrados nessa noite pelo Espírito Santo acerca do louvor. Sobrenatural é aquilo que está além do natural. É aquilo que está além do que nós vimos, do que nós sentimos, do que nós apalpamos, não é? Do que nós ouvimos e do que nós enxergamos com os nossos olhos naturais. Porque nós temos sentidos naturais e nós temos sentidos espirituais. Então, da mesma maneira que nós temos nossos sentidos naturais, são nossos olhos, nosso olfato, nossa boca, nossos ouvidos, nossa mão para o tato, nós também temos nossos sentidos espirituais. Porque nós somos um espírito que temos nossas emoções, temos nossa alma, onde nós temos nossos sentimentos, nossas emoções, nossos prazeres, não é? E também habitamos num corpo, que é a carne. Então nós, como espíritos, nós vamos para o Senhor quando nós morrermos, não é? E nossa carne vai ser enterrada, nosso corpo vai ser enterrado. E nós seguiremos para o Senhor, nosso espírito. Então, por sermos espirituais, nós também temos sentidos espirituais. E muitas vezes nós, na maneira natural, nós estamos diante de algumas situações.
E que essas situações, quando aparecem diante de nós, nós muitas vezes conseguimos resolver também de maneira natural. Mas há coisas, há situações onde nós só conseguiremos vencer com a direção de Deus, com a direção do Espírito Santo, que habita dentro de mim e dentro de você. Amém? Então, 2024 vai ser um ano onde nós presenciaremos muito mais o poder de Deus na maneira sobrenatural. Se em 2023 as lutas foram grandes, as dificuldades foram pesadas, 2024 pode ser pior, porque nós estamos nos aproximando do encontro com o noivo. E o nosso inimigo fará de tudo para querer impedir que eu e você tenha essa conectividade, para que eu e você tenha essa ligação com o Senhor. Então, a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue. Nossa luta não é contra nosso irmão, nosso vizinho, a sogra, para quem tem sogra. Né? Nossa luta não é contra as pessoas que vêm contra nós. Não é? Dessa maneira, olhando naturalmente. Mas a nossa luta são contra os principados e potestades que habitam nas regiões celestiais. Então, para discernir todas essas coisas, nós precisaremos muito da unção do Senhor, precisaremos muito de discernimento e precisaremos muito estar ligado em Deus para nós ouvirmos a sua voz, para sabermos como lidar com todas essas situações. Então, 2024 será um ano onde viveremos o poder sobrenatural de Deus em nossas vidas. A palavra do Senhor diz que nós erramos. A palavra também do Senhor diz que nós não sabemos como orar. Isso é bem fato e bem verdade, que nós não sabemos como orar. Por isso que Ele nos entrega o Espírito Santo, o Paracletos, para nos auxiliar nessa oração. O Espírito Santo intercede através de nós aquilo que está segundo o coração de Deus. Então é uma oração que ela tem 100% de eficácia, porque não é feita por nós, é feita pelo Espírito Santo de Deus em nós, através de gemidos inexprimíveis. Então, sabendo que nós não sabemos como orar, e sabemos que nós erramos por não conhecermos as Escrituras. Mas muitas vezes nós nos apegamos só na parte A desse versículo, de que nós erramos por não conhecermos as Escrituras. Mas esse versículo tem uma parte B, que diz assim: nós erramos por não conhecermos as Escrituras e o poder de Deus. Então existe um poder de Deus. E o poder de Deus, ele é sobrenatural. Ele é acima do natural. O natural é o mundo onde nós vivemos, o mundo que nós conhecemos, as coisas que nós vemos. Mas o poder de Deus, ele é sobre o natural. Ele está muito acima do normal, do que nós estamos acostumados a ver ou a ouvir. Então, o poder sobrenatural do louvor. A palavra louvar, ela vem do hebraico, que quer dizer halai, que significa brilhar, ser digno de louvor e honra. Vem do grego aleluia, tendo o mesmo significado de louvor e adoração. A palavra adorar, no hebraico, ela é sacar, que significa inclinar-se diante do superior em deferência, diante de Deus em adoração. Então, louvar e adorar não significa que é música. Louvar e adorar não significa que é música. Louvar e adorar é mais um estado de ser, é mais um princípio de nós seguirmos. Louvar e adorar, ele pode ser um estilo de vida que eu e você venha adotar. Eu vou repetir. Louvar e adorar, ele pode ser uma maneira de comportamento, um estilo de vida que eu e você pode ter
diante das situações. Um estado de vida, um estilo de vida que eu e você pode adotar, não é? A partir de hoje, não é? Na vida de alguns ou na vida daquele que ainda não fazia isso, daquele que ainda não sabia o que seria louvar e adorar. Então, louvar e adorar ao Senhor, ele pode ser um estilo de vida que eu e você vai adotar a partir de hoje. Ou então eu e você vai adotar e eu e você vai ter esse comportamento diante daquilo que se levanta contra nós, diante daquilo que vem para nós, seja uma afronta, seja uma dificuldade, seja uma dor, seja o que for, que vier diante de nós, se levantar diante de nós, estiver diante de nós, aí você com o seu estilo de vida, de adorador, de uma pessoa que louva ao Senhor, acima de todas as situações, você vai começar a enxergar as coisas mudarem a partir do louvor e da adoração. Amém? Glória a Deus. Alguns motivos pelo qual devemos adorar e louvar a Deus. Louve a Deus pelos milagres e maravilhas que Ele fez e faz. É um dos motivos que a gente pode louvar e adorar o Senhor. Louve a Deus pelos milagres e maravilhas que Ele faz. Está em Salmos 113, versículo 9, que diz assim: dá um lar à estéril e dela faz uma feliz mãe de filhos. Aleluia. O Senhor Deus, Ele faz milagres. O Senhor Deus, Ele faz milagres nos dias de hoje. E a gente precisa crer nisso. Louve a Deus porque Ele é grande e poderoso. Está em Salmos 150, versículo 2, que diz assim: louvem-nos pelos seus feitos poderosos. Louvem-nos segundo a imensidão da sua grandeza. Então, só por isso, nós já teríamos motivos para louvar e adorar ao Senhor. Só por isso, nós teríamos motivos de sobra para engrandecermos o nome do Senhor. Louve a Deus, porque Ele está perto. Salmo 100, versículo 4 e 5, diz assim: entrem por suas portas com ações de graças, e em seus átrios com louvor. Dê-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom, e o seu amor é leal e eterno, e a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Aleluia. Salmo 100, versículo 4 e 5, diz que a fidelidade do Senhor, ela permanece por todas as gerações. Isso é um princípio, isso é uma promessa. Então, se nasceu uma criança hoje, a geração daquela criança, ela já tem a fidelidade do Senhor implantada. Aquela criança, ela pode crescer na presença do Senhor e ela pode ter a fidelidade do Senhor sobre a geração dela. Isso é a promessa do Senhor e essa palavra, ela é muito poderosa. Louve a Deus porque você é grato por suas obras. Está em Salmo 30, versículo 11 e 12, que diz assim: mudasse o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor meu, Deus meu, eu te darei graças para sempre. Esse Salmo 30, ele diz que o Senhor está perto. Meu irmão, quando a gente começa a agradecer a Deus, quando a gente começa a engrandecer o nome do Senhor, quando a gente começa a se render a Deus, os céus respondem. Quando eu e você começa a adorar a Deus, os céus se movem em nosso favor. Amém? Glória a Deus. Louve a Deus por quem Ele é. Então, mesmo que eu e você não faça nada, o Senhor, Ele é poderoso para fazer tudo em cada um de nós.
A Bíblia diz que o Senhor, Ele faz tudo em todos. Porque Ele habita em nós, Ele entregou o seu Espírito Santo para habitar dentro de mim e dentro de você. Nós somos morada do Espírito Santo de Deus. Então, só isso já temos motivo de sobra para não pedir nada a Deus e só adorar a Deus. Para não pedir nada a Deus e só engrandecer o nome dEle, porque Ele é bom. 1 Crônicas 16, 25, diz assim: pois o Senhor é grande e muitíssimo digno de louvor. Ele deve ser mais temido que todos os deuses. Antigamente as pessoas buscavam outros deuses, uma cultura pagã, onde as pessoas buscavam o Deus da fertilidade, porque eles queriam ser férteis, não é? Eles buscavam, chamavam o sol de Deus, porque ele queria que o sol viesse sobre a lavoura dele, não é? E tantas outras entidades, tantos outros deuses, que eles iriam até essas pessoas, essas imagens, não é? Essas divindades que eles chamavam, eles ofereciam sacrifícios, eles davam ofertas a esses deuses para buscar algo em troca. Isso é uma cultura pagã, isso vem do paganismo, desde antigamente. Então as pessoas chegavam diante daquelas imagens e ofereciam seus sacrifícios. Tinha um que recebia o sacrifício das crianças. As mães ofereciam suas crianças. Muitas delas vivas ainda. Colocava num vaso e depositava lá dentro daquele bezerro, dentro daquele monstro. E aquela criança, ela era sacrificada. Mas dizia que esse Deus era o Deus da fertilidade. Como é que é o Deus da fertilidade? Se a mãe teve a criança e ela vai e entrega a sua criança, ela sacrifica a sua criança. Um engano totalmente daquelas pessoas. Então, essas divindades, elas eram tidas como deuses. Mas nós aprendemos que Deus, Ele é o Senhor dos senhores. Deus Todo-Poderoso, nosso Criador, nosso Pai, Ele é Rei de reis. Ele está acima de todos. Amém? Deus, Ele está acima de todos. Então, eu e você, quando nós adoramos a Deus, quando a gente levanta nossas mãos, um dia desse eu estava vendo uma postagem da igreja, e foi uma foto, e tinha um bocado de gente com as mãos levantadas assim, adorando. E eu, meu Deus, eu fiquei alegre, porque isso mostra que a igreja está hoje em uma outra dimensão, numa outra realidade. Quando você levanta as mãos em adoração ao Senhor, você está se rendendo a Ele. É um sinal de rendição, de adoração. Então, muitas vezes, a pessoa está lá de olho fechado e está adorando, louvando a Deus, e está lá de mãos levantadas, e às vezes a gente não entende, mas por que esse irmão só canta assim de mão levantada? Esse irmão só louva assim de mãos levantadas? Maluco? Não. Ele está rendido ao Senhor dos senhores. Ele está entregando a sua adoração, a sua gratidão a Deus, ao único que é digno de receber honra, louvor, glória e majestade. Louve a Deus, porque você deseja expressar sua alegria. Está em Tiago 5,13. Entre vocês, alguém sofrendo, que ele ore. Alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Então você, quando estiver diante da presença do Senhor, o Espírito Santo, ele vai te mover a você adorar o Senhor, a você se render em gratidão ao Senhor, independente da situação que você esteja passando. Não deixe essa situação contrária roubar o seu louvor, a sua adoração, a sua rendição e a sua gratidão a Deus. Nós estamos aqui para oferecer um culto ao Senhor.
esse Senhor que está acima de todos, esse Senhor que é Rei dos Reis. A gente não sai de casa, a gente, na cultura pagã, tem essa prática. Eu vou oferecer uma oferta porque eu quero que Deus me abençoe. Eu vou entrar numa campanha lá de 7 dias que criaram lá na igreja de fulano de tal, porque eu quero que meu filho seja liberto. Eu vou entrar numa campanha assim, porque eu quero que o Senhor faça isso. Isso é uma cultura pagã, que ela seguiu de geração em geração, em geração em geração, e chegou até o dia de hoje. Deus, ele não pede nada em troca, meu e seu. Ele só quer você. O Senhor, ele só quer que eu e você se entregue a Ele de todo o coração, com todo o louvor, com toda a gratidão, com todas as nossas forças. Então, está alguém alegre? Cante e louve ao Senhor. Não se importe com o irmão que está do seu lado. Adore ao Senhor da sua maneira. Se seja com a mão levantada, com a mão baixa, seja como for, mas seja grato a Deus por tudo o que Ele é. Louve a Deus, porque esta é uma arma espiritual poderosa. Está em Salmos 8:2, que diz assim: dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmasse o teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca a vingança. Meu irmão, na boca das crianças e dos recém-nascidos, o Senhor firmou tudo isso. Não tem como a gente explicar isso. Isso é o quê? Sobrenatural. A gente não explica por que Deus fez isso. Porque dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, o Senhor firmou o nome dele com fortaleza. Quando estava vindo para cá, eu disse: Luciene, será que Melissa vai para o culto? Né? Queria ver Melissa, queria ver a boca de Melissa. Porque quando eu estava estudando essa palavra, o Senhor disse que na boca dos recém-nascidos, Ele firmou o nome dele como fortaleza. Isso é sobrenatural. Ninguém explica isso, meu irmão. Não tem como explicar, porque é Deus quem faz. Amém? No texto que a pastora leu aqui para a gente, que está lá em Atos 16, do 25 ao 32, existe um contexto. O contexto, ele está no versículo 16, você que está com a Bíblia aberta, em Atos 16, no versículo 16, apenas na parte A, que diz assim: aconteceu que indo nós para o lugar de oração. Essa passagem de Atos 16, que a pastora leu para a gente, eu não vou repetir para ganhar tempo, que a gente não consegue falar a Bíblia toda em 2 horas. Mas, em Atos 16, versículo 16, a parte A, diz que Paulo e Silas estavam se retirando, ele estava indo para o lugar de oração. E o contexto dessa passagem, ela acontece por conta desse versículo. O contexto dessa passagem de Atos 16, ela acontece porque esses irmãos, eles estavam a caminho do lugar de oração. Eu não sei se na sua vida também acontece assim. Quando eu e você diz que vai separar um momento para fazer uma devocional, quando eu e você diz que vai separar um lugar, um tempinho para buscar o Senhor, para adorar, para ler a Bíblia, para orar, se alguma coisa se levanta contra. Eu não sei se acontece com você. Quando você diz assim: ó, não entra aqui não, vou fechar a porta, mas não bata aqui não, que eu quero ter um momento a sós. Não é? Aí o carteiro chega, alguém bate na porta, o cachorro fica arriscando na porta, fica chorando, querendo entrar, não é? O telefone toca, acontece um bocado de coisa. Passa um carro de propaganda na rua, acontece muita coisa para atrapalhar, para nos fazer desconectarmos com os céus. E na vida de Paulo e Silas não foi diferente. Vejamos o que aconteceu com Paulo e Silas quando eles decidiram iniciar o dia para orar.
encontraram uma escrava endemoniada e expulsaram o espírito que a aprisionava e que irritou os donos que lucravam com a situação dela. Então, no versículo 16, Paulo e Silas estavam encaminhando para o lugar onde eles iriam orar, e saiu ao encontro deles uma garota possessa por espírito maligno, um espírito de adivinhação, e os donos daquela escrava, eles lucravam com essa situação. Eles tinham ganho, eles tinham lucros. Eles ganhavam dinheiro porque aquela jovem, ela adivinhava as coisas das pessoas. E Paulo e Silas, tendo encontro com ela, ela foi liberta, o espírito foi expulso e os donos dessa escrava ficaram com raiva de Paulo e Silas e eles foram presos. Eles foram arrastados para a praça, foram levados aos juízes e acusados falsamente. Eles tiraram a roupa de Paulo e Silas, eles ficaram nus, foram açoitados, foram levados para a prisão e foram torturados. Tudo acontece para roubar a nossa ligação com Deus. Quando eu e você decide fazer um propósito, tudo acontece. O império das trevas se levanta logo, se prepara logo para quebrar essa ligação que nós temos com Deus. Vai fazer de tudo para desconectar, vai fazer de tudo para atrapalhar, vai fazer de tudo para nos distrair, para que eu e você se ocupe, para que eu e você se preocupe, para que eu e você fique ansioso, para que eu e você fique pré-ocupado com o dia de amanhã, com o que está para acontecer. Vai roubar nossas emoções, vai roubar tudo que nós temos, para impedir que eu e você esteja ligado em Deus. Mas maior é o que está conosco. Maior que está conosco do que todos aqueles que estão no mundo. Aleluia. Então, o poder sobrenatural do louvor te conecta com a atmosfera do céu. Eu vou repetir. O poder sobrenatural do louvor, ele te conecta com a atmosfera do céu. O que tem tentado impedir de avançarmos? No texto que foi lido, do 25, Atos 16, do 25 a 32, a gente vê que Paulo e Silas, eles foram acorrentados em um tronco. Versículo 22, 23 diz assim: depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Paulo e Silas foram presos, acorrentados num tronco, na prisão. E o que é que tem se levantado em nossas vidas, diante de nós? O que é que tem se levantado que tem nos aprisionado até o dia de hoje? Dia de ontem não, até o dia de hoje. Será que existe alguma coisa que tem nos prendido? Será que existe alguma coisa que está tentando impedir que eu e você avance, que eu e você prossiga, que eu e você tenha uma comunhão com Deus? O que é que impede? O que é que segura nossos pés? O que é que está nos acorrentando até o dia de hoje? Será que é alguma dor, algum trauma do passado, alguma vergonha, alguma afronta,
que tem impedido de termos uma comunhão, uma conexão com o Senhor, com os céus? Paulo e Silas estavam presos, e por volta da meia-noite, diz a palavra, eles entoaram louvores. Eles oravam e cantavam hinos a Deus. Eles estavam presos. Eles estavam num cárcere, ainda dentro do cárcere, que era um cárcere interior, era tipo uma masmorra, lá embaixo, eles ainda estavam acorrentados pelos pés. Eles não podiam sair daquele lugar. Mas isso não foi impedimento para Paulo e Silas começar a orar a Deus e entoar hinos ao Senhor. Em meio às dores e sofrimento, tudo isso não foi impedimento na vida de Paulo e Silas. Nossa adoração pode mudar a atmosfera adversa. Amém? Nossa adoração, ela pode mudar a atmosfera que se levanta adversa. A atmosfera que se levanta contrária a nós, a nossa adoração, ela pode mudar esse quadro. O nosso socorro, ele não vem da terra. Nosso socorro, ele vem dos céus. A palavra diz que eles estavam presos e oraram a Deus e adoraram ao Senhor, e houve, de repente, um estrondo, um terremoto. E as cadeias foram soltas. Glória a Deus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. Lá em Mateus 6,10, Jesus ensinando aos seus discípulos, os discípulos chegaram diante de Jesus e disseram: Jesus, nos ensina a orar, assim como João Batista ensinou os discípulos dele a orar. Até essa conexão com Deus, com o Pai, com o Abba. Nos ensina a orar, Jesus. Aí Jesus vem e ensina seus discípulos a orar. E ele começa dessa forma. Senhor, santificado seja, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Então, quando você for começar a orar, a gente precisa primeiro levantar um louvor, uma adoração, uma gratidão a Deus. Amém? Começaremos engrandecendo o nome dEle. Pai amado, Pai querido, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então, primeiro a gente adora. Primeiro a gente engrandece ao Senhor. Depois que a gente engrandece o nome do Senhor, aí a gente diz: Senhor, venha o teu reino, Deus. Me socorre aqui, porque a coisa está ficando ruim. Venha o teu reino, estabeleça o teu reino nesse lugar. Estabeleça o teu reino na minha vida. Estabeleça o teu reino na minha casa. Estabeleça o teu reino na minha família. Seja a tua vontade, Senhor, como é nos céus. Assim como no céu a tua vontade prevalece, que a tua vontade prevaleça na minha vida, na minha família, na minha casa, nos meus negócios, em nome de Jesus. E quando eu e você começar a orar, as coisas começarão a mudar. Amém? A palavra do Senhor diz: clama a mim e responder-te-ei. O que acontece muitas vezes é porque a gente se entristece, a gente deixa a coisa ficar grande, a gente deixa as coisas saírem do controle, daqui a pouco a gente não sabe mais lidar, daqui a pouco a gente não tem mais o controle da situação, e a gente se desespera, e a gente vai querer fazer que uma coisa melhore, e às vezes as coisas pioram. Às vezes o problema estava bem pequenininho, mas quando a gente começou a mexer, a coisa cresceu e saiu do nosso controle. Quando a coisa sai do nosso controle,
aí é onde Deus opera. Quando chega no estágio do impossível, o estágio que eu e você não pode mais resolver, só o Senhor pode resolver no nosso lugar. Aleluia. Venha o teu reino sobre a tua vida neste momento e que o socorro divino invada o ambiente que necessita do agir de Deus. Que o reino do Senhor venha sobre nós a partir de hoje. Não sei qual é a situação. Eu não sei o que é que você falou quando você estava fechando a porta para sair de casa. Eu não sei qual foi a oração que você fez. Eu não sei qual foi a oração que você fez em casa, de manhã, de tarde, ou antes de sair de casa, ou vindo aqui no caminho para entrar na igreja. Mas o reino do Senhor, ele começou a mover-se em teu favor. Glória a Deus. Então, não importa o ambiente que estamos vivendo. Muitas vezes a gente quer colocar a culpa do sofrimento, ou da perseguição, da dor, não é? Quer colocar na mulher, ou quer colocar no marido, quer colocar nos filhos, quer colocar na situação que está vivendo, não é? No ambiente onde mora, não é? Na localidade, na comunidade onde mora. Mas isso não tem nada a ver. Porque o nosso inimigo, Satanás, ele caiu da onde? Ele caiu do céu. Satanás estava no céu. E ele caiu do céu. Ele foi expulso do céu. Adão e Eva, eles estavam no paraíso. Tinha de tudo. Tinha fruto lá que podia pegar com a mão. Tinha de tudo. Ainda tinha a presença do Senhor que visitava ele todos os dias. Passeava no jardim, eles tinham a intimidade com o Senhor. E eles caíram no paraíso. Mas Jesus, ele venceu no deserto. A escola, para mim, para você, muitas vezes vai ser na adversidade. Porque às vezes a adversidade, ela vai nos ensinar mais do que nós estivermos num ambiente bom. Às vezes, o ambiente adverso, às vezes a situação que se levanta adversa, ela vai nos ensinar mais do que nós estivermos confortáveis, nos sentindo bem, não é? Eu estou bem, eu estou muito bem, não, está tudo muito bom, o vento está favorável, glória a Deus, não é? Mas às vezes quando a coisa muda, quando o quadro e a situação muda, a gente começa a reclamar. E a gente começa a achar ruim, achar que o sapato está apertando, achar que o vizinho é chato e que o patrão está perseguindo e achar que está tudo diferente, está ruim, está uma luta, o gigante se levantou, não é? Mas Jesus, ele venceu no deserto. No deserto tem vento de poeira, tem calor, sol que queima. E não tem onde se esconder. No deserto não tem onde se esconder. É sol na muleira, como diz o Matuto. É sol na cabeça. É calor. É muito quente. Mas Jesus venceu lá para mostrar para mim e para você que no deserto eu e você também pode vencer. Satanás caiu do céu porque a motivação dele estava errada. Motivações erradas nos levam a quedas. Quando a nossa motivação ela está errada, pode se preparar, porque pode vir uma queda. Então a nossa motivação ela tem que estar ligada no Senhor. Porque se a minha motivação for errada, eu vou cair. A queda de Adão e Eva foi por falta de vigilância e por falta de obediência. Por isso veio a transgressão. E a obediência de Jesus e a confiança no Pai fez ele vencer no deserto. A nossa confiança em Deus e a nossa obediência a Deus
naquilo que Ele pede para eu e para você fazer, vai nos fazer vencer diante de toda e qualquer situação. Aleluia. Então, o poder sobrenatural do louvor contagia o ambiente onde você está. Porque não é sobre o ambiente que estamos, e sim onde o nosso coração está enraizado. Fala. A boca fala do que o coração está cheio. Então, se o meu coração estiver cheio da palavra, quando eu for falar, vai sair palavra. Você já viu esse irmão, essa irmã, que você para conversar, e ele só fala de Jesus, só fala da Bíblia, só fala de testemunho, só fala de coisa que de Paulo, de José, só fala de coisa que aconteceu na Bíblia, de milagre. Está cheio de Deus, cheio da palavra. Você espreme, só sai palavra, só sai Bíblia. Por quê? Porque a pessoa lê, a pessoa busca, a pessoa tem comunhão com o Senhor, ela se entrega a Deus totalmente. Por isso que ela está cheia de Deus. Então, o ambiente que você está, ele pode ser contagiado com o seu louvor e a sua adoração. Então, Paulo e Silas, quando eles começaram a cantar hinos ao Senhor Deus, até os outros presos ouviram. Até os outros presos que estavam lá com eles também ouviram aquele louvor, ouviram aqueles hinos e talvez não entendessem, porque eles estavam adorando, porque eles estavam cantando hinos a Deus. Às vezes o seu irmão aí do seu lado não entende, porque você se desliga, se desconecta desse mundo e começa a cantar e adorar a Deus quando você chega na sua casa. Quando ele chega lá, você está adorando ao Senhor, buscando ao Senhor. Às vezes as pessoas não entendem, mas nós não podemos nos prender a isso. Nós somos livres para adorar o Senhor em todo o tempo, diante de toda e qualquer situação, diante de toda e qualquer circunstância. Quando nós adoramos a Deus, nós atraímos a atenção dele. Nós atraímos a atenção de Deus e ele se manifesta em nosso meio. O ambiente da adoração, ele atrai milagres. Eu vou repetir. O ambiente da adoração, ele atrai milagres. Salmos 22, 3 diz assim: porém, tu és santo, tu que habita entre os louvores de Israel. Quando eu e você adora de todo o coração, com todas as nossas forças, nós atraímos ao Senhor. É formado ali, é criado um ambiente, um trono de adoração e louvor. E o Senhor vem habitar nesses louvores. Quando nós adoramos a Deus, o Senhor vem habitar nos nossos louvores. A presença do Senhor, ela é atraída com a nossa adoração. Já pensou? Você mover os céus ao seu favor, com a sua adoração, com o seu louvor, com o seu cântico, com aquilo que sai da sua boca, você moveu os céus em cima de você. Foi o que aconteceu com Paulo e Silas. Às vezes a gente acha que as coisas da Bíblia foram só para a Bíblia, foram só para a época dos apóstolos, foram só para a época dos profetas, mas não. A Bíblia, ela é a nossa regra de fé e prática. A Bíblia nos ensina como eu e você deve andar, como eu e você deve se comportar, como eu e você deve agir diante de toda e qualquer situação. Enquanto eu e você adora, atraímos a presença de Deus para o lugar onde estamos. Mas nos últimos dias, como tem sido a nossa caminhada aqui na terra? Nos últimos dias, como é que nós temos nos comportado? Será que nos últimos dias tem saído dos nossos lábios mais louvor, adoração, gratidão,
Será que o nosso comportamento nos últimos dias, até o dia de hoje, tem sido de rendição e gratidão a Deus? Ou tem sido dias de murmuração? A adoração, ela contagia. A adoração de Paulo e Silas contagiou aqueles homens que estavam presos juntamente com ele. Mas a murmuração, ela contamina. A murmuração, ela contamina o ambiente. Já pensou? Uma vez eu estava numa fila de uma entrevista, e aí tinham as pessoas, estavam alguns comentando sobre a empresa. Não, rapaz, essa empresa aqui, ela não paga isso, ela não paga aquilo, o ticket de alimentação é X e não sei o quê. Aí eu olhei assim, fiquei olhando, meu irmão, o cara está na fila para fazer entrevista para entrar na empresa. O cara nem entrou na empresa, está falando mal da empresa, está murmurando, e ele estava contagiando aquela fila de pessoas. Então, às vezes, se a gente não cuidar, a gente se envolve com isso. Às vezes na padaria, na fila do pão, às vezes para pegar o ônibus ou o metrô, e a gente está ali, e às vezes 2 minutos numa fila dessa, tem gente que fala a vida dela toda para você. Sim ou não? As pessoas vão reclamando, outras às vezes agradecem, mas na maioria as pessoas mais murmuram do que adoram. Mais reclamam do que agradecem. Mais reclamam o dia todo do que agradecem. Já pensou em trocar uma murmuração por uma adoração? Uma murmuração por uma gratidão a Deus? Em vez de dizer, Senhor, hoje só tem isso na geladeira, dizer, glória a Deus que hoje tem isso na geladeira. Amém? Podemos mudar o ambiente que estamos com a nossa adoração e a nossa gratidão a Deus. Os lugares onde estamos não pode parecer um inferno. Bem verdade que, às vezes, pela cultura onde nós vivemos, muitas vezes as pessoas dizem assim, rapaz, eu fiquei doente com isso. Outras pessoas dizem assim, rapaz, eu fico doente quando eu vejo certa coisa acontecer. Rapaz, eu não posso ver aquilo ali que eu fico doente. Não é assim. Às vezes alguém diz, rapaz, eu fico possesso quando eu vejo isso. Meu irmão, tudo isso é maldição. Que as pessoas às vezes não sabem. Por conta da cultura que a gente vive, às vezes a gente se prende falando esse tipo de coisa. Não é verdade? Então, às vezes a pessoa diz assim, rapaz, a vida, depois daquele dia, tornou-se um inferno naquele lugar. Meu irmão, não diga isso. Não diga isso. Mude o ambiente onde você está. Contagie o ambiente onde você está para que se torne um pedaço do céu. Amém? Então, o lugar onde nós estamos não pode parecer um inferno. Afinal, eu e você, nós estamos lá. Eu e você, nós estamos lá para mudar essa situação. Por isso que às vezes as pessoas vêm pedir oração para mim e para você. Diz assim, meu irmão, ora por mim. Minha irmã, ora por mim. Me ajuda em oração. Aí passa uma mensagem para você no WhatsApp e diz assim, olha, me ajuda em oração, porque minha mãe foi para o hospital. Ajuda em oração, porque fulano fez isso. E eu estou querendo oração. Me ajuda em oração. Por que as pessoas pedem oração para nós? Porque as pessoas enxergam Cristo em mim e em você. Glória a Deus. Então, por isso, nós, onde estamos, quando eu e você chega, a Bíblia diz que onde há luz, as trevas são dissipadas. Onde há luz, as trevas vão embora. Quando eu e você chega, portadores de luz, nós, a luz do Senhor, a luz de Cristo, o brilho de Cristo em nossa face, refletindo, quando eu e você chegar, o ambiente ele tem que mudar. Quando eu e você chegar,
Se houver trevas, as trevas têm que ir embora. Por quê? Porque Jesus está em nós através do Espírito Santo, dentro de mim e dentro de você. Amém? Glória a Deus. Não precisamos de um lugar perfeito para orar, mas podemos tornar perfeito o lugar onde estamos através da nossa oração e da nossa adoração. Para vencermos nossas lutas e adversidades daqui da terra, nós precisamos do poder de Deus. Aquilo que eu falei no início, às vezes, até onde eu e você pode ir, até onde eu e você tem um controle, ou até onde eu e você, ou o seu irmão que anda com você, ou da comunhão, da comunidade, não é algum parente seu, pode lhe ajudar, a coisa pode mudar, pode receber uma ajuda, pode mudar o quadro. Mas quando sai dessa esfera, só o poder de Deus pode tornar a coisa possível. Então, muitas vezes, nós precisaremos dizer: Senhor, venha o teu reino nesse lugar e seja feita a tua vontade aqui como é nos céus. Então, o volume do nosso clamor precisa ser mais alto do que a angústia do nosso sofrimento. Nada pode nos calar. Não podemos deixar que nada e nenhuma situação contrária tire o louvor de Deus dos nossos lábios. Precisamos atrair a presença de Deus e o poder sobrenatural dos céus para a terra a partir do nosso louvor e da nossa adoração. Assim como na vida de Paulo e Silas, aquelas correntes nos pés deles não puderam impedir deles orarem e entoarem hinos a Deus. As nossas dificuldades, as nossas lutas, as nossas dores, as afrontas e os problemas do dia a dia não podem impedir que o louvor e o hino, adoração, gratidão e rendição a Deus saia de nós. Nós precisamos ser extravagantes. Precisamos externar a nossa adoração, nossa gratidão a Deus, apesar das dificuldades. Então, o poder sobrenatural do louvor transforma a sua realidade e traz libertação. No versículo 26 do capítulo 16, diz assim: de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O temor a Deus provoca tremor. O temor a Deus provoca tremor. Naquele lugar, quando eles começaram a louvar, quando eles começaram a entoar hinos ao Senhor, aquele lugar ele foi abalado. Deus abala estruturas para vivermos a sua vontade. Existem situações que se levantaram na minha ou na sua vida, não sei, que está nos causando incômodo, não é? Tem terremoto que chegou, tem um barulho que está nos incomodando, mas esse barulho é porque eu e você orou. Se você orou por alguma situação, se você orou pedindo socorro a Deus em alguma situação, e você escutou um barulho, um terremoto, a coisa começou a se mover, é porque Deus está trabalhando ao seu favor. Esse barulho, que às vezes até incomoda a gente, não é contrário a nós. Ele é ao nosso favor. É um barulho benéfico. Assim como foi naquele vale, onde osso batia com osso, e aquele barulho ali criou um grande exército. Então o terremoto, o barulho, o abalo do Senhor, abalando as estruturas, muitas vezes em nossa vida, em nossa carne. Por isso que a nossa carne ela não suporta o poder de Deus. O nosso espírito sim, porque o nosso espírito vai voltar para Deus, mas a nossa carne, ela não aguenta o poder de Deus. Por isso, quando a presença de Deus ela é bastante forte no ambiente onde nós estamos, a gente chora, a gente cai,
A gente não suporta, a gente fica trêmulo, porque a presença de Deus, a nossa carne não suporta. Então, um ambiente de adoração, de louvor, de rendição e gratidão, e muitas vezes, em muitos casos, quando existem pessoas doentes, acontecem milagres. Por quê? A doença, ela não aguenta o poder de Deus. Ela bate em retirada. Por isso que em muitos ambientes de louvor, adoração, gratidão e rendição, muitos coxos se levantam, muitos cegos enxergam por conta do ambiente que foi criado. A presença de Deus veio habitar naquele lugar e as trevas foram embora. Por isso há libertação. Por isso que às vezes tem alguém com algum problema e se manifesta a presença do mal e vai embora, porque não aguenta a presença de Deus naquele ambiente. Deus está movendo as circunstâncias para que eu e você seja movido ao seu destino. Amém? Eu vou repetir. Deus está movendo as circunstâncias para que eu e você seja movido ao seu destino. Não é o fim, é apenas o começo de uma nova estação. Então, mudar de estação, mudar de ambiente, às vezes pode até causar dor, sabe? Mudar de estação, crescer dói. Crescer dói. Mudar de estação, mudar de ambiente, mudar de estrutura e de estatura dói. E às vezes eu e você pode estar acostumado com alguma situação e Deus está movendo, Deus está abalando a estrutura, está balançando ali o prédio, a nossa estrutura, a nossa habitação, porque Ele quer nos tirar de certos lugares. E às vezes eu e você não está entendendo. Às vezes eu e você não está entendendo porque tanta dor, porque tanta dificuldade. Se prepare, porque algo de Deus está chegando na minha e na sua vida. Se prepare, porque é coisa grande. Quanto maior o gigante se levantar, maior é a vitória. Amém? E eu aprendi que naquilo que nós mais somos afligidos, são as áreas onde mais nós iremos crescer e prosperar. Amém? E para concluir, mova-se de forma extravagante e creia que os céus se manifestarão de maneira sobrenatural quando eu e você se levantar decidido a adorar o único que é digno de receber honra, glória, louvor aos céus. Quando eu e você tiver decidido a se mover, os céus vão responder e a nossa realidade, ela será transformada. Agora, não podemos orar por aquilo que nós não estamos comprometidos a transformar. Lembra quando no início eu falei que a gente não sabe orar? Então, se você não está comprometido com alguma situação, se você orar por essa situação, para essa situação mudar, ela vai mudar. Agora, se você não estiver comprometido com aquilo, cuidado. Porque quando a gente ora, a gente tem que prestar atenção na palavra que a gente diz. Então, levou-os para fora, Atos 16, 25 e 32, que nós vimos. Então levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a eles e todos da sua casa. A pior prisão não é a do corpo, mas é da alma e do espírito. A pior prisão não é a prisão do corpo, porque o corpo, depois da morte, segue o juízo. A gente vai virar pó, vai virar cinza
e segue. Mas a pior coisa na vida do homem, da vida do ser humano, é morrer sem salvação. É morrer sem Cristo Jesus. Porque aí a prisão, ela vai ser eterna. Ela não vai ser só na terra, onde nós estamos vivendo. Vai ser uma prisão eterna. Sofrimento, choro e ranger de dente, eternamente. Pior coisa na vida do ser humano, na vida de um homem, é morrer sem salvação. É a prisão da alma e do espírito. Saia hoje do que te prende. Saia hoje do que quer acorrentar você e impedir você de avançar. O que é que quer nos impedir? O que é que tenta impedir a gente de avançar, de ter uma comunhão com Deus? O que é que impede a gente de seguir com os irmãos? O que é que impede? Eu me lembro quando eu cheguei aqui, eu ainda visitava aqui, Luciene e os meninos já frequentavam aqui, e eu estava afastado, estava com a vida desgarrada, e o primeiro culto que eu entrei, porque eu ficava lá fora, o primeiro culto que eu entrei, eu disse, meu Deus, eu quero ir para o céu com esses irmãos. Eu quero ir para o céu com esses irmãos. Quando o Senhor bradar, que a trombeta tocar nos céus, e que essa igreja for subir, eu quero subir junto com esses irmãos. E a partir daquele dia, eu comecei a vir com minha esposa e com meus filhos para cá. E Deus a cada dia foi movendo uma coisa. Cada dia Deus foi tirando uma coisa do lugar. Cada dia Deus ainda está tirando até hoje. Todo dia o Senhor me move de uma maneira diferente. Todo dia o Senhor me trata em uma coisa diferente. Por quê? Porque eu orei a Deus e disse, Senhor, eu sou teu. Me leva para onde o Senhor quiser me levar. Eu me entreguei ao Senhor, em corpo, alma e espírito. Muitas vezes as dores, as perseguições, as lutas, as dificuldades, os problemas se levantam e até tentam nos abalar, nos entristecer, nos aprisionar em situações, mas aprendi que o louvor, ele move os céus. A adoração, a rendição a Deus, ela traz a presença do Senhor para o ambiente onde você está. Seja na escola, na faculdade, seja no banheiro, no seu quarto, na cozinha, na sala, seja qualquer hora, o lugar onde você está, ele tem que se transformar com a nossa rendição ao Senhor Jesus. Deus vai nos capacitar. A resposta que Deus trará sobre a nossa necessidade terrena será a resposta e um mover sobrenatural eterno para outras famílias. Então, eu e você, nós não podemos sair de casa para vir para a igreja só para ouvir uma palavra, só para ser abençoado. Eu vou para a igreja porque eu vou ser abençoado. Eu vou para a igreja para ouvir uma palavra que eu vou carregar durante a semana toda. Não. Nós não podemos vir para a igreja para ficar ouvindo a palavra e engordando da palavra, ficando, agora eu sei, eu estou sábio, estou cheio de conhecimento da palavra. Não. Deus quer que eu e você seja um canal de bênção para outras pessoas. Deus quer que eu e você alcance outras famílias. Tudo aquilo que o Senhor derramou na minha e na sua vida é para que famílias sejam alcançadas. Amém? Permita que os céus se movam ao seu favor. Permita que a salvação entre na sua vida e entre na sua família, como foi na vida daquele carcereiro. E no final dessa passagem, diz que ele levou Paulo e Silas para sua casa e ainda tratou das suas feridas. A Bíblia não relata se foi ele quem chicoteou aqueles homens, se foi ele quem açoitou, mas a Bíblia relata que foi ele que tratou as feridas daqueles homens. Mas a salvação chegou na sua casa. Amém? Que a salvação, ela encontre lugar em nossa casa. Que a salvação, ela encontre lugar em nossas vidas. Todos os dias, até a consumação dos séculos. Até o Senhor Jesus
nos encontrar conosco nas regiões celestiais. Graça e paz. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor,
és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, e só